pessoal, tudo certinho com vocês? Eu sou o professor Otávio Protzek e na nossa aulinha de hoje de preceptoria virtual nós vamos fazer o exercício 13 do capítulo 2 do livro Curso de Física Básica 1 do Moisés Nussenswag. Beleza? Bora para o enunciado então. Uma bola de vôlei impelida verticalmente para cima a partir de um ponto próximo ao chão, passa pela altura da rede, 0,3 segundos depois, subindo e volta a passar por ela, descendo 1,7 segundos depois do arremesso. Então, assim, a bola está pertinho do chão, que vai ser o nosso referencial, o nosso ponto zero. Aí ela é jogada para cima, né? E ela passa pela altura da rede 0,3 segundos depois de ser jogada. Aí ela continua subindo, ela para lá em cima, volta, né? E ela passa por aquele mesmo ponto da rede 1,7 segundos depois do arremesso. Aí o problema pergunta pra gente: qual é a velocidade inicial da bola e até que altura máxima ela sobe? E pergunta também qual é a altura da rede. Belezinha? Então bora lá. Primeira coisa que a gente sempre faz é obter os dados que o enunciado deu pra gente. Então, vamos lá. Primeira coisa que ele fala é o nosso tempo de subida, que é 0,3 segundos. Aí ele fala também o tempo de descida, ou seja, o tempo que ela vai passar pela rede de novo, né, por aquela determinada altura, que é 1,7 segundos. O que mais que a gente tem? Olha, aceleração gravitacional, né, que ele não fala, mas está implícito. G, que é igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Beleza? E o que o problema quer saber? Ele quer saber, na letra A velocidade inicial da bola. Na letra B, a altura máxima, então vou chamar de HM da bola. E na letra C, ele quer saber a altura da rede. Belezinha? Então, essas são as 3 perguntas que o problema faz pra gente. Bom, por onde que a gente pode começar? Já obtemos os dados do problema, já colocamos tudo, listamos tudo o que ele quer. Agora a gente pode fazer um desenho para tentar visualizar esse problema. Então, vamos lá. Então, esse risco aqui de preto é o chão. Esse pontilhado verdinho é a altura da rede. E aí, temos a bola de vôlei. No primeiro caso, saindo do chão. Passando pela rede aqui. Assim, ela continua subindo, né? Então, ela passou pela rede a primeira vez num tempo de subida. Tempo de subida de 0,3 segundos, que ela passa por esse ponto. Ela continua subindo. Vai chegar no ponto máximo, né? Vai ter uma velocidade nula nesse ponto máximo. Aí ela vai começar a descer. Aí vamos desenhar a descida dela aqui pertinho, aqui do lado. Aqui. A bola. Descendo. Vai passar pela rede de novo.
continuar descendo e vai voltar para o chão. E ela passa pela rede de novo num tempo que a gente chamou de tempo de descida. Que o problema falou que é 1,7 segundos. Beleza? Então, temos aqui o nosso esqueminha da nossa bola de vôlei subindo e descendo até a rede. Beleza? Bom, então, o que a gente tem que analisar agora? Que tipo de movimento é esse? Primeiro, esse é um movimento sujeito a uma aceleração constante. Então, um movimento sujeito a uma aceleração constante, a gente pode caracterizar como um movimento retilíneo uniformemente variado. Esse uniformemente se refere à aceleração constante, né? É um movimento retilíneo porque a gente está olhando para um eixo só, beleza? Qual que é o valor dessa aceleração? É a aceleração gravitacional. E se a gente orientar o nosso eixo assim para cima, né? Vou chamar um eixo X aqui, a gente tem que essa aceleração gravitacional ela está apontando contra o eixo. Então, né? Ela é negativa. Então, nosso G, nossa aceleração, que é igual a G, está apontando para baixo, né? Então, a aceleração é menos G. Ficou muito apertadinho aqui. Beleza? O que mais que a gente pode fazer? Por estarmos tratando com um movimento retilíneo uniformemente variado, tem um conjuntinho de equações, que a gente já falou em outros problemas, que a gente pode usar para resolver esses problemas. Lembrando que essas equações só funcionam quando a gente tem aceleração constante. Quais são essas equações? Então, vamos escrevê-las aqui. Eu tenho equação horária das velocidades, que é V igual a V0 mais AT. Qual outra? Equação horária das posições, x igual a x0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. E a equação de Torricelli, V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta x. Beleza? Bom, por onde a gente começa então? A primeira coisa que o problema pergunta é a velocidade inicial. Se a gente olhar nas três equações aqui da cinemática, nós temos a velocidade inicial em todas, né? Então, não é uma restrição a nenhuma das equações que a gente pode usar. Aí a gente pode dar uma olhada nos outros dados do problema. Os outros dados do problema, eles falam para a gente a aceleração, que também tem em todas as equações, e a gente tem dois tempos, ou seja, a gente tem um intervalo de tempo, né? E uma outra informação que o problema deu para a gente, que está implícita. Olha só, nenhuma das equações, nenhuma das informações que o problema fala para a gente diz respeito à posição. Mas concorda comigo que quando a bola de vôlei ela está no tempo 0,3 segundos e quando ela está no tempo 1,7 segundos, ela tem a mesma posição? Que é a altura da rede, que é exatamente o que a gente tem que encontrar no item C. A gente não conhece a altura da rede, mas a gente sabe que no tempo 3 segundos e no tempo 1,7 segundos, a bola de vôlei vai estar na mesma posição. O que isso significa? Significa que, se a gente considerar um intervalo de tempo começando em 0,3 segundos e indo até 1,7 segundos, o nosso ΔX vai ser zero. Então, essa é uma informação que eu consigo aplicar nas minhas equações. E olha só, se a gente olhar aqui no conjunto de equações que a gente pode trabalhar, a gente tem um ΔX na equação horária das posições e uma na de Torricelli. Mas na equação horária das posições, a gente também tem o termo de tempo.
Então, eu vou começar a resolver esse item deste problema usando a equação horária das posições. Então, vamos lá. Então, tenho aqui. Se a gente considerar um intervalo de tempo, ΔT, entre a subida da bola, o tempo de subida e o tempo de descida, um ΔT a gente sempre faz o tempo final, que vai ser o tempo de descida, menos o tempo inicial, que vai ser o tempo de subida. Então, para esse intervalo ΔT aqui, eu tenho que o meu deslocamento é zero. O meu ΔX vai ser zero. Então, para este caso, para este ΔT, eu tenho ΔX igual a zero. Neste caso, especificamente. Beleza? Então, a gente pode aplicar isso na equação horária das posições. Então, vou reescrevê-la aqui embaixo. X igual a x0 mais v0t mais a t ao quadrado sobre 2. Beleza? Vou passar esse x0 para cá. Então, eu tenho x menos x0 igual a v0t mais a t ao quadrado sobre 2. Beleza? Lembrando que x menos x0 é um ΔX. E que para este caso vai ser zero. Belezinha? Então, vamos lá. O que sobra para a gente? Se o ΔX é zero, eu tenho 0 igual V0. Qual que é o intervalo de tempo que eu estou usando? Esse ΔT aqui, ó. Né? Então, V0 vezes o tempo de descida menos o tempo de subida. Eu conheço esses valores, mas eu acho mais legal a gente trabalhar algebricamente, depois substituir os valores lá no final, para não acabar se confundindo. Beleza? O que mais que a gente tem? Tem a aceleração gravitacional, que é menos g, vezes t ao quadrado, esse mesmo ΔT aqui. Então, eu vou colocar aqui tempo de descida menos tempo de subida. Tudo isso dividido por 2. Belezinha? Então, o que sobrou para a gente? Sobrou uma equação que de um lado tem um zero, aí temos um V0, vezes o intervalo de tempo, menos o G, opa, esqueci um quadrado aqui, né? Um G, o intervalo de tempo ao quadrado dividido por 2. Né? O que eu quero saber? Eu quero saber a velocidade, né? Mas olha só, essa velocidade inicial que a gente tem aqui é a velocidade aqui, ó, quando a bola está na rede. Né? Não é a velocidade inicial do movimento, é a velocidade inicial do intervalo de tempo que eu escolhi. Beleza? Então, eu vou chamar essa velocidade inicial de velocidade na rede. Beleza? Tá. E o que a gente pode fazer agora? Olha, eu tenho uma equação que tem o termo de tempo aqui, o termo de tempo ao quadrado aqui. É uma equação de segundo grau incompleta. Ela tem o termo A, que é o termo quadrático, o termo B, que é o termo que está multiplicando a variável, sem estar elevado ao quadrado, né, elevado a 1, e eu não tenho o termo C. Como é que a gente pode resolver uma equação desse tipo? Olha, posso simplificar, posso colocar o termo do intervalo de tempo em evidência, ou seja, eu posso dividir a equação toda por esse termo que está entre parênteses aqui. Tempo de subida menos o tempo de descida. Olha só. Vou dividir pelo intervalo de tempo. Dividindo por tempo de descida menos tempo de subida.
Beleza? Professor, eu posso fazer isso? Pode. Eu estou aplicando a mesma regra, multiplicando ou dividindo na equação toda. Então, eu não estou alterando essa equação. Beleza? Fazendo isso, o que vai acontecer? A gente vai ficar com 0, né? Dividido por TD menos TS, continua sendo 0. Essa velocidade, que é a nossa velocidade na rede, vezes TD menos TS, dividido por TD menos TS, menos G TD menos TS elevado ao quadrado, dividido por 2 e dividido por TD menos TS. Beleza? Agora a gente pode simplificar. Ó, esse termo aqui de cima a gente corta com esse de baixo. Esse termo aqui de baixo a gente corta com um quadrado, né? Aí sobrou pra gente o quê? Velocidade na rede. Opa, tem 0 ainda, né? 0 igual velocidade na rede menos G tempo de descida menos tempo de subida, dividido por 2. Aí o que eu vou fazer? Eu vou isolar essa velocidade da rede, né? Eu vou passar para o outro lado da igualdade, né? Ela vai vir com sinal de menos, então eu tenho menos velocidade na rede igual menos G sobre 2 vezes TD menos TS. Como tem um sinal de menos dos dois lados, eu posso multiplicar a equação toda por menos 1, né? Só para a gente sumir com esse sinal de menos. Fazendo isso, ficamos com velocidade quando a bola passa na rede igual a G TD menos TS dividido por 2. Belezinha? Então, aqui a gente consegue descobrir o valor da velocidade quando ela passa na rede. Mas não é o que o problema quer. O problema quer qual a velocidade inicial da bola. Ele quer saber a velocidade com que ela saiu do chão, né? Nossa velocidade 0, 0 mesmo. O que a gente pode fazer com isso? Olha só, eu sei quanto tempo ela demorou para sair do chão e chegar na rede. São 0,3 segundos, né? E eu sei a velocidade que ela tem quando ela passou pela rede. Então, olha só, se a gente olhar para a equação horária das velocidades, eu tenho aqui velocidade na rede, que é a velocidade no tempo 0,3 segundos, igual a velocidade inicial, que é o que eu quero descobrir, mais aceleração, que eu sei que é menos g, então vamos colocar aqui menos g, e o intervalo de tempo, que nesse caso posso usar o tempo de subida. Tempo de subida, que eu conheço. Então, eu conheço isso, eu conheço isso. A única coisa que eu não conheço dessa equação é esse V0, que é a velocidade inicial de lançamento da bola, que é exatamente o que o problema quer. Então, o que a gente pode fazer? Usar a velocidade da bola quando passa na rede, aplicar isso na equação horária das velocidades, isolar o termo de velocidade inicial e encontrar a velocidade inicial da bola. Belezinha? Então, vamos fazer aqui. Então, eu tenho... Vou reescrever a equação horária das velocidades aqui. V igual V0 mais a T.
Então, velocidade a gente vai usar quando ela passa na rede. Velocidade na rede. Velocidade inicial é o que eu quero descobrir. Mais aceleração, que vale quanto? Menos g. Então, menos g. E o intervalo de tempo, que a gente vai chamar de tempo de subida. Beleza? Bom, então vamos lá. O que eu quero descobrir mesmo? O V0. Antes de substituir os números, os valores, vamos isolar ele nessa equação, para ficar mais bonitinho, né? Então, eu vou passar ele para esse lado da igualdade e trazer o VR para cá. Então, eu vou ficar com menos V0 igual a menos velocidade na rede menos G tempo de subida. Beleza? Olha, tem menos em todos os termos aqui dessa equação. Então, a gente pode aproveitar e multiplicar por menos 1, né? Para não ficar trabalhando com sinal de menos. Sejamos mais positivos. Então, eu tenho aqui velocidade inicial igual VR, velocidade na rede, mais G, tempo de subida. Beleza. O que a gente quer descobrir? V0. Já está isolado nessa equação. V0, posso substituir os valores, né? Quanto é que vale o meu VR? Ó, VR vale G, o ΔT, dividido por 2. Então, G, tempo de descida, menos o tempo de subida, dividido por 2. Mais G vezes o tempo de subida. Belezinha? Bom, agora, antes de sair colocando números aqui na nossa equação, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar o G em evidência. Então, ó, dá para fazer o seguinte. G igual tempo de descida menos tempo de subida dividido por 2 mais tempo de subida. Belezinha? Bom, o que dá para fazer agora? Olha, eu tenho uma soma de frações, então eu posso tirar o mínimo. Mas como a soma é bem simples, o que dá para fazer? Dá para multiplicar e dividir o termo do tempo de subida por 2. Então, ó, posso fazer o seguinte. 2, 2, né? Estou multiplicando por 2 dividido por 2, que dá 1, né? Não estou alterando. Aí o que a gente tem? Eu tenho uma soma de frações com o mesmo denominador. Então, a gente pode reescrever essa equação assim. V0, V0 igual a G tempo de descida menos tempo de subida mais 2 tempo de subida e todo mundo dividido por 2. Beleza? Então, eu tenho aqui tempo de subida menos, tempo de descida, tempo de subida, mais 2 tempos de subida. Então, esse tempo de descida continua, menos tempo de subida, mais 2 tempos de subida, então eu tenho tempo de subida, né? Aqui eu tenho 2 menos 1. Então, ficamos com G vezes tempo de descida mais tempo de subida, tudo isso dividido por 2.
Belezinha? Agora sim, já reduzimos nossa equação bastante. Dá para colocar os números aqui. Então, eu tenho V0 igual G vale quanto? 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes tempo de descida é 1,7 segundos e o tempo de subida 3. Então, vou ficar com 1,7 segundos, tempo de descida 0,3 segundos, né? Lembrando que está todo mundo dividido por 2. Beleza? Bom, 1,7 mais 0,3 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 9,81 dá 9,81. Beleza? Então, eu vou ter 9,81. O que? Olha só. Eu tenho metros dividido por segundo ao quadrado. 1,7 segundos mais 0,3 segundos deu 2 segundos. Então, eu tenho uma unidade de segundo sobrando aqui. Então, se eu estou dividindo por segundo ao quadrado e multiplicando por segundo, esse segundo aqui corta com esse quadradinho. Então, a gente vai ter uma velocidade em metros por segundo, né? Que é uma unidade condizente com uma velocidade, né? Então, o que a gente tem? Velocidade inicial, que é igual a 9,81 metros por segundo. Assim, respondemos a letra A. Então, bora lá, voltar na letra A. Então, letra A. 9,81 metros por segundo. Show? Belezinha. Agora, para a letra B. Na letra B, ele quer que a gente encontre a altura máxima que a bola alcança. Como é que a gente pode fazer isso? Olha, vamos para o nosso desenho. Agora, a gente sabe a velocidade inicial da bola. E ele quer que a gente encontre essa altura aqui, a altura máxima. Bom, como é que a gente faz para encontrar essa altura máxima? O que a gente sabe desse problema? A gente sabe o tempo que ela demorou para chegar lá em cima? Não, a gente não conhece. A gente só conhece o tempo que ela passou pela rede. Mas agora nós conhecemos a velocidade inicial. E eu sei que quando um corpo ele está na altura máxima dele, quando você joga um objeto para cima, né? Joga aí na sua casa um objeto, pega uma caneta e joga para cima. O que vai acontecer? A aceleração está apontando para baixo. Então ela vai diminuindo essa velocidade, ela vai desacelerando aos poucos. E no ponto mais alto, significa que ela desacelerou totalmente. Então nesse ponto mais alto, a gente sabe que a velocidade aqui em cima, velocidade que a gente chama de velocidade final, né? Ela vai ser 0. Então no ponto mais alto, ela para e depois ela começa a descer, começa a acelerar para baixo de novo, ganhar velocidade no sentido contrário. Beleza? Então, olha só. Nessa letra B, ele quer altura máxima e a gente não tem tempo, né? Mas a gente conhece a velocidade inicial e a velocidade final. Se a gente olhar aqui para as três equações que a gente pode usar para um movimento com aceleração constante, uma equação que não tem tempo é a equação de Torricelli. Vamos olhar para a equação de Torricelli. O que ela tem aqui? Tem a velocidade inicial aqui. Velocidade inicial eu conheço. Respondido na letra A. Perfeito. Tem o quê? Um deslocamento. Esse meu deslocamento vai ser a altura máxima. Tem aceleração? Conheço aceleração. Aceleração gravitacional, né? E o outro termo que ela tem é a velocidade. O que é essa velocidade? Vai ser a minha velocidade final. Então, para a letra B, a gente pode usar a equação de Torricelli. Beleza? Então, bora lá. Letra B. Vou reescrever a equação de Torricelli aqui embaixo. Então, eu tenho velocidade ao quadrado, final,
igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2a delta x. Velocidade final vai ser a minha velocidade na rede, né? Então eu tenho velocidade na rede não, velocidade na altura máxima, como é que eu chamei ela? De velocidade final mesmo, né? Aqui. Velocidade final, que era verde, né? Velocidade final ao quadrado, igual velocidade inicial, que é a minha velocidade na rede, essa daqui, velocidade inicial, velocidade na rede, velocidade de quando a bola partiu, né? Velocidade inicial mesmo, obtida no item A. Então, vou chamar de V0 mesmo. Mais 2 vezes aceleração. Aceleração vale quanto? Menos g. E o ΔX vai ser a altura máxima. Então, HM. Beleza? Bom, velocidade final a gente já discutiu, ela é 0. Velocidade inicial, 9,81 metros por segundo. G, 9,81 metros por segundo ao quadrado. E eu quero encontrar a altura máxima. Então, sobrou pra gente assim. 0 igual velocidade inicial ao quadrado menos 2g HM. Belezinha? O que eu vou fazer? Eu vou isolar a altura máxima nessa equação. Então, eu vou passar o V0 para cá, ele vai vir com o sinal de menos. Então, eu tenho menos V0 ao quadrado igual a menos 2g H máximo. Né? Vou multiplicar todo mundo por menos 1 para sumir com esse sinal de menos. Multiplicando por menos 1, ficamos com V0 quadrado igual a 2g sobre H máximo. Vou passar esse 2g aqui dividindo. Então, eu tenho vou escrever aqui embaixo, tem mais espaço. H máximo é igual V0 ao quadrado dividido por 2g. Beleza? Bom, vamos colocar os dados agora. V0 vale 9,81 metros por segundo. Está tudo isso ao quadrado. Beleza? Dividido por 2 vezes a aceleração gravitacional, que vale também 9,81, só que metros por segundo ao quadrado. Beleza? Bom, aí o que a gente pode fazer? Olha, vamos para a parte numérica, depois a gente faz análise dimensional. Eu tenho 9,81 aqui em cima, elevado ao quadrado. Então, esse é 9,81 vezes 9,81. Se eu tenho esse número multiplicado por ele mesmo, que é o quadrado, dividido pelo mesmo número, eu posso simplificar assim, ó, esse quadrado aqui com esse quadrado aqui. Então, eu vou ficar com 9,81 dividido por 2. Beleza? Agora vamos para a análise dimensional. Eu vou ter esse metro elevado ao quadrado e esse, vou trocar a cor do giz. Esse metro elevado ao quadrado e esse segundo elevado ao quadrado também. Aí eu tenho metro quadrado, segundo ao quadrado, dividido por metro por segundo ao quadrado. O segundo ao quadrado corta com o segundo ao quadrado e o quadrado aqui do metro
corta com metro. A unidade que vai sobrar para mim é só um metro. Então, eu fico com uma altura máxima de 9,81 metros dividido por 2. 9,81 dividido por 2 dá aproximadamente 4,9. Né? Então, eu tenho a altura máxima igual a 4,9, unidade de medida, que a gente nunca pode esquecer, metros. Beleza? Assim, respondido a letra B. Então, a altura máxima, 4,9 metros. Ok? Belezinha. O que falta agora? Letra C. Na letra C, ele pede para a gente encontrar a altura da rede. Como é que a gente pode fazer para encontrar essa altura da rede? Vamos de novo olhar para o nosso conjunto de equações aqui. Ele quer uma altura, né? Então, nós temos duas equações que elas relacionam a altura para a gente. Então, eu tenho a equação horária das posições, esta aqui, e a equação de Torricelli. Beleza. Como ele quer a altura da rede, o que eu posso fazer? Quais informações eu tenho a respeito da rede? Olha, eu tenho o tempo que ela demorou para passar lá na rede, né? Então, eu tenho esse 0,3 segundos, eu tenho a velocidade inicial da bola e eu tenho a aceleração. Então, a gente pode usar a equação horária das posições, né? Então, eu tenho aqui, ó, essa variação de altura e o tempo que ela demorou para chegar lá na rede. Beleza? Então, bora lá. Vamos escrever a letra C lá embaixo. Letra C. Ele quer a altura da rede. E o que a gente combinou de usar? Equação horária das posições. Então, x igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado t ao quadrado sobre 2. Beleza? Bom, o que vai ser o nosso ΔX? O nosso ΔX, né? Vou escrever aqui. Vou passar o x para esse lado da igualdade. Então, eu vou ter x menos x0 igual a v0t mais at ao quadrado sobre 2. Isso aqui é o ΔX, que vai ser a nossa altura da rede. Belezinha? Velocidade inicial, a gente vai considerar a velocidade inicial de lançamento da bola. E o tempo, a gente vai considerar o tempo que ela demorou a partir do momento inicial até chegar na rede. Ou seja, considerar o tempo de subida, né? Então, eu tenho aqui a altura da rede igual velocidade inicial vezes o tempo. A aceleração vale menos g, o tempo de novo, e esse tempo aqui vai ser o nosso tempo de subida. Tudo isso aqui dividido por 2. Velocidade inicial, a gente conhece, que é 9,81 metros por segundo. Né? A aceleração a gente conhece e o tempo de subida é 0,3 segundos. Já está tudo isolado aqui nessa equação. Então, agora é só substituir os valores. Então, eu tenho a altura da rede igual velocidade inicial, que é 9,81 metros por segundo, vezes o tempo de subida, que é 0,3 segundos, menos a aceleração gravitacional, que vale 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes
o tempo de subida ao quadrado, então 0,3 segundos ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Belezinha? Bom, vamos fazer análise dimensional aqui antes, né? Então, eu tenho aqui, nesse primeiro termo, metro por segundo vezes segundo. Dividindo por segundo, multiplicando por segundo, sobrou o metro. Ok, uma unidade de altura. Perfeito. Aqui eu tenho metro por segundo ao quadrado, e aqui eu tenho um segundo que está elevado ao quadrado. Então, eu corto esse com esse, né? Sobrou metro também. Perfeito. Então, o que sobrou para a gente? Sobrou aqui a altura da rede, igual 9,81 vezes 0,3 menos 9,81 dividido por 2 vezes 0,3 elevado ao quadrado. Tudo isso com unidade de metro já. Beleza? Bom, fazendo essa continha, só colocar esses números aí na calculadora, a gente vai ter uma altura da rede igual a aproximadamente 2,5 metros. Beleza? Assim respondemos a letra C, né? E olha só, uma altura da rede de 2,5 metros é algo coerente, né? Eu não jogo vôlei, mas o que a gente pode ver aí na televisão e tal, parece que uma rede fica aí mais ou menos dessa altura. Então, respondido a letra C. 2,5 metros. Ok? Então, por hoje é isso e até a próxima, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.